Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Gênesis 4, 8. Gênesis 4, 8. Por que precisamos de Deus nas nossas vidas? Por que o ser humano precisa tanto do Senhor Jesus? Por que nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar? Através da palavra nós vamos descobrindo cada dia um pouco, no entendimento espiritual, de que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus fala, Gênesis 4, 8:16 fala assim: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra, e de tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus por estar aqui na presença do Senhor nesse domingo, na presença dos irmãos, e que essa palavra ela venha construir, colocar mais um tijolo no alicerce espiritual de cada um de nós, no entendimento, porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. E Ele usa verdadeiros adoradores para mostrar para as pessoas que não têm o conhecimento, para que elas vejam que Deus é maravilhoso e constrói no meio de nossas vidas, para mostrar para o povo que ainda não tem o conhecimento da palavra, falando: Deus está mudando a vida desse povo dele. Deus está transformando o povo dele, porque é assim que Ele faz com aqueles que andam verdadeiros na palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui, ela fala de 2 irmãos, um fez um sacrifício verdadeiro para o Senhor, que foi Abel, e Caim fez um sacrifício de qualquer maneira, mas o problema não era o sacrifício, e sim a sua personalidade, a maldade que estava no coração dele. Essa mesma maldade a qual a gente liga a televisão e vê todos os dias, pessoas matando pessoas por causa de celular, por causa de relógio, por causa de coisas banais, porque elas não têm o amor ao próximo, porque elas não conhecem a palavra de Deus. E é através dessa palavra que nós vamos tendo o verdadeiro entendimento de que Deus tem para nós transformarmos de dentro para fora, nos transformando no nosso coração. E a palavra de Deus em Hebreus fala que tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é só fé, a fé é só o estupim, só o estalar. Você tem que ter fé e você tem que ter determinação para continuar mesmo na dificuldade, buscando esse Deus maravilhoso. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Basta que nós creiamos e nós comecemos a andar nesse caminho, não importando com o tempo, não importando com os obstáculos, mas importando única e exclusivamente com a palavra de Deus. Porque o Senhor fala, se você tem que amar a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
É por isso que o crente verdadeiro, ele anda na palavra, ele não se importa com o mundo, e sim com o que Deus tem para melhor nos oferecer, porque ele tem sempre o melhor. A partir desse momento que acontece essa atrocidade na vida da família de Adão e de Eva, o Senhor tinha dito antes para eles: comereis de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerá. A partir desse momento, Deus permite que a serpente entre no jardim para manipular a Eva e fazer com que ela coma do fruto proibido. E essa serpente, ela está no meio de nós também nos dias de hoje, manipulando o mundo, para que o mundo não creia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar cada um de nós. Mas através dos verdadeiros adoradores, aqueles adoradores que não se importam, que simplesmente se importam com a palavra, é que Deus vai trabalhando no coração de outras pessoas e vai passando de geração para geração, através desses homens que andaram com Deus: Abraão, Jacó, Isaac, Moisés. Todas essas pessoas tiveram o seu nome escrito no livro da vida e atravessaram milênios, e nós continuamos aqui hoje pregando sobre elas, porque foram transformadas por essa palavra, e esse é o intuito de Deus, nos transformar. Por que precisamos de Deus no nosso coração? Porque se você notar, simplesmente porque Caim não recebeu, fez uma adoração de qualquer maneira, e o Senhor não recebeu a adoração, mostrando para cada um de nós que nós temos que ser verdadeiros com Deus, nós temos que chegar aqui e dar o que é de melhor para Deus, o nosso melhor louvor, o nosso melhor adoração para Deus, para que Ele se agrade e receba. E quando Ele se agrada e recebe a nossa adoração, Ele anda com a sua igreja, Ele faz com que a sua igreja se alegre nessa palavra e protege o povo dele, assim como Ele protegeu no Egito o povo que era escravo de Faraó. A partir desse momento, quando Abel morre através do seu irmão, o povo começa a observar Adão e Eva, e olha e fala assim para o outro: sem Deus nós não podemos continuar, nós precisamos de adorar a Deus. Através do sangue de Abel, o povo começa a dar a verdadeira adoração para Deus. Através do sangue do Senhor Jesus, nós hoje podemos também adorar esse Deus maravilhoso. Olha que oportunidade maravilhosa. Basta crer e continuar caminhando, não importando com chuva, com frio, porque Deus está sempre no meio de nós, e Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Você vê que quando Caim, com medo, porque uma coisa é você se arrepender, para você se arrepender dos pecados, você precisa de ter amor no coração, porque senão você só tem medo, e o medo, ele não transforma, porque o medo passa, e a pessoa volta a fazer tudo aquilo que ela fazia antes, ou pior. Por isso, do lado da geração de Caim, a palavra de Deus fala que um dos descendentes, chamado Lameque, falava assim: ei, mulheres de Lameque, matei um porque me feriu, e matei o outro porque me pisou. Então você vê que desde os primórdios do tempo, o ser humano já é assim, porque foi trabalhado no maligno para aprender conhecimento do mal, porque você só vai valorizar o bem se você conhecer o outro lado da moeda. Mas como Caim não tinha recebido as leis, o Senhor coloca ele no exílio, e ele forma uma nova família, só que essa família não adorava a Deus, e Deus vai levando até nos últimos instantes, porque Ele não quer perder o seu verdadeiro adorador, porque Ele nos fez para amá-lo, para andar no seu caminho,
Por isso que ele pega Noé e põe para fazer a arca, porque Noé era o último adorador do Senhor. Mas Noé teve que ter aquilo que nós temos aqui hoje também, que é fé, que nós aprendemos com esse povo de Deus. E foi construindo aquela arca, tábua por tábua. Demorou mais de 90 anos a construção. Mas não importa o tempo que nós demoraremos para nós continuarmos construindo os alicerces da igreja do Senhor. Porque quanto mais tempo levar, mais a gente vai aprender e se tornar espiritual nessa palavra. E isso vai agradando a Deus. E Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Porque não existe correntes que o Senhor não possa quebrar. Não existe mar que o Senhor não possa abrir. E não existe deserto que o Senhor não possa te alimentar, e cada um de nós. Por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Por que precisamos de Jesus? Porque o ser humano sem Jesus, ele se destrói, e ele destrói quem está próximo dele. Pela inveja, pela maldade no coração, por tudo isso que nós vemos todos os dias. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Deuteronômio. Deuteronômio 5, 6. A palavra de Deus fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que maravilha. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. A partir do momento que Deus tira o povo da escravidão, coloca no deserto, o Senhor dá as leis para esse povo. As leis a qual Caim ainda não tinha o entendimento, por isso o Senhor o pega e o exila. Porque Deus é justiça, Deus é amor e Deus também é justiça. Esse povo foi colocado no deserto, porque é no deserto que nós olhamos para Deus. É no deserto que nós somos trabalhados de verdade, porque é na dificuldade que a gente abre o coração e quer provar um pouco dessa água maravilhosa, essa água viva que é o Senhor Jesus. Mas Deus não é mau de ter colocado tanta praga no Egito? É claro que não. Se Deus é justiça, durante 400 anos o seu povo, o povo que ele escolheu através de Abraão, o povo que foi crescendo em números, se multiplicando na palavra, ficou sendo escravo durante 400 anos, e no final o faraó ainda estava matando os seus filhos, porque Deus é justiça. E ao mesmo tempo Deus coloca esse povo para ver as adorações que não eram verdadeiras, porque os egípcios tinham seus deuses, eram os deuses do sol, eram os deuses da água, tinha Deus de todo tipo que você imaginar, mas não era o Deus verdadeiro. Aí Deus se manifesta através desse povo, pega Moisés, opera na vida de Moisés e fala: vamos lá, eu vou usar você para libertar o meu povo. É assim que ele faz na vida de cada um de nós crentes que estamos aqui reunidos, porque é através de nós que ele usa para libertar as pessoas que estão no mundo e não têm o conhecimento dessa palavra. E a partir desse momento, Moisés começa com a fé no seu coração, porque Deus vinha trabalhando na vida dele desde criança. Porque Deus coloca o próprio faraó para cuidar de Moisés e ensinar ele a ler e a escrever. Porque Deus precisava um no meio do seu povo
para escrever o Pentateuco, para escrever sobre ele, para que nós viemos a ter o conhecimento de quem é esse Deus, andando sobre essa palavra e tendo cada dia um entendimento do tão grandioso é ele, Criador dos céus e da terra, e ao mesmo tempo cabe dentro do seu e do meu coração. Tão grandioso e tão humilde ao mesmo tempo, o contrário de nós quando estamos no mundo, porque qualquer coisinha que se levanta já se acha que você é grande, já se acha arrogante, e o Senhor Jesus vem na maior simplicidade, curando pessoas, andando sobre as águas, e no fim lava o pé de seus discípulos, mostrando para cada um deles: seja humilde, porque eu opero no pequeno, é na humildade. Quanto mais pequeno você for diante de Deus, mais Ele te coloca grande diante dos homens, e ao mesmo tempo humilde. E essa transformação no nosso coração nos dá coragem. Através dessa coragem, Moisés vai sozinho com Deus e fala para o faraó: meu Deus mandou você libertar o meu povo. Ele saiu para pregar a palavra, para libertar todo aquele povo que estava no Egito, o mesmo que nós estamos fazendo aqui hoje, pregando essa palavra. Porque essa palavra, se você tiver fé, ela cura, ela liberta, ela transforma. E se nós estamos reunidos aqui, porque nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos porque Deus operou na nossa vida, e Ele nos fortalece grandiosamente, de fé em fé, de glória em glória. Através desse momento o Senhor manda 10 pragas, porque Faraó tinha que falar para Deus: eu liberto esse povo, pode levar. O povo já era de Deus, mas o Faraó tinha que libertar, porque estava na terra dele, e ele queria levar para a sua terra, a terra de Canaã, essa mesma terra que cada um de nós também vai entrar nela daqui a um tempo, a terra que mana leite e mel. Mas lembre-se que sempre vai ter uma dificuldade para você crescer, para nós crescermos nessa palavra, que o nosso Deus mesmo coloca para cada um de nós, confiarmos cada vez mais nele, porque os verdadeiros milagres são operados na dificuldade e na simplicidade. E o povo no meio daquele deserto, mesmo murmurando, não sabia que estava falando com Deus. Aquele povo murmurando com Deus não sabia que estava orando. Por que Deus não deixou de nós lá no Egito? Nos colocou aqui, não nos deu comida. As mesmas coisas que a gente às vezes faz no dia a dia, mesmo conhecendo essa palavra, às vezes a gente murmura com Deus: por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz dessa maneira? Mas Deus tem o tempo certo, o momento certo para operar na vida de cada um de nós. Lembre disso. A árvore de Deus, ela dá o fruto na hora certa, no momento certo. Em Gênesis 37, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 37: por que precisamos de Jesus? Gênesis 37. Gênesis 37, 23, 28. Olha o que a palavra fala. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram.
Nós precisamos de Jesus, porque você vê que o ser humano sem Deus, ele é mau. O ser humano sem Jesus, ele é ruim. Então você vê mais uma vez, irmãos de José, nasceram, foram criados juntos, e nesse momento eles querem matar a José, por mais um motivo, a inveja, porque o seu pai gostava mais dele do que dos outros, e eles se sentiram no direito de matar seu próprio irmão. Mas quando Deus tem um propósito na vida do crente, Ele guia, mesmo quando você acha que já não tem mais maneira, não tem mais jeito, Ele opera no meio da sua vida. Você tem que ter fé. Você tendo fé, já é o princípio para Ele operar em você e transformar a sua vida. E José tinha fé em Deus, porque Deus usava ele nos seus sonhos. Através desse momento, os irmãos fazendo aquilo que estava no coração, e Deus operando e mudando o caminho de José para o Egito, para salvar o seu próprio povo da fome. Porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Porque quando achamos que não estamos caminhando, Deus fala: você está no caminho certo, mas no momento certo quem vai abrir a porta sou eu. Basta você continuar firme, que eu estou com cada um de vocês aqui nesse lugar. A partir desse momento, José vendido se torna escravo. Um dia antes era livre, no outro dia é escravo. Mas lembre-se que você só é escravo se você não tiver Deus na sua vida. Se você tiver Jesus Cristo na sua vida, você não é escravo do mundo, você não é escravo das coisas mundanas. Você é liberto, porque Ele te libertou e nos libertou lá na cruz. E o Senhor usa José, ele trabalha com Potifar. Depois acontece uma história entre José e a esposa. Ela deu no pé dele, a esposa de Potifar, mentindo. E José continuava firme na palavra. Se você ler essa passagem, você não vai ver hora nenhuma José reclamando. Porque quando você tem Deus no coração, você sabe que tem que haver dificuldade para saber que Deus está operando na minha, na sua e na nossa vida. É desertos, são pedras no nosso caminho, mas nessas pedras o Senhor faz sair a água da vida. E no deserto o Senhor faz chover maná, porque Ele sempre cuida do seu povo. E José no cárcere, o Senhor estava com ele. E quando você está com Deus, não importa onde que coloca você, a liberdade no coração, a alegria verdadeira que o Senhor nos proporciona. E depois de um certo tempo o Senhor liberta as correntes, porque quando Deus te coloca na dificuldade, quem te tira dela também é Ele que nos tira. Da mesma maneira que José foi colocado injustamente na prisão, o Senhor liberta José e coloca ele como governador do Egito, o cargo mais alto. Depois de Faraó, quem mandava em tudo era José. É assim que Deus age no meio do crente que tem fé e continua, mesmo na dificuldade, pregando a palavra. Lembra disso? Ele tem a chave de Davi, abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. E no momento certo Ele abre a sua porta, assim como Ele já abriu portas aqui, em nome de Jesus. Através desse milagre, José, olha o coração de José, o tanto que era maravilhoso, que ele não ficou com raiva dos seus irmãos. Ele fez com que eles trouxessem toda a sua família para o Egito, porque ia ter uma escassez de 7 anos.
tinha uma fartura de 7 anos, e ele aproveitou a sabedoria que Deus tinha dado para ele, e foi armazenando no celeiro, colocando tudo o que estava ganhando no celeiro, para quando veio a dificuldade, ele tinha guardado, e podia se alimentar daquilo que estava lá, daquele trabalho durante 7 anos que ele juntou. Porque é assim que Deus opera na vida do crente. Ezequiel 34, a palavra de Deus fala assim, Ezequiel 34: por que precisamos de Jesus? Porque sem Jesus nós não sabemos o caminho, nós não conhecemos o caminho verdadeiro, que é o caminho que nos leva à vida eterna. Esse sempre é o intuito da igreja do Senhor. 34, Ezequiel 34, 5 a 11 fala assim: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E aí ele vem através do Senhor Jesus e vem resgatando as ovelhas, todas elas. Porque Deus deu a lei a todo esse povo, deu profetas para que pregassem a palavra quando estavam andando no caminho errado. E mesmo assim eles foram se desviando da palavra do Senhor, se desviando, e foram se perdendo. Por isso a importância de nós estarmos reunidos sob essa palavra, aprendendo cada dia mais. Porque enquanto o povo lutava no deserto, enquanto Josué, recebendo a missão de continuar, entrar na terra que o Senhor prometeu, e guerrear com aquele povo, porque as coisas de Deus não são fáceis, lembra disso. As coisas que são fáceis são as coisas do mundo. As coisas de Deus tem que ter determinação, tem que ter respeito, tem que ter vontade de fé, e continuar firme, amor, e continuar firme na palavra. Esse povo foi se perdendo, mesmo Deus dando todo aquele entendimento, construindo o tabernáculo que foi construído no deserto, mostrando para mim e para você, para adorar o Senhor Jesus também vai ter dificuldade, vai ter deserto, mas é assim que Ele transforma a vida do crente verdadeiro, firmado na palavra. Davi andou, enquanto ele estava na dificuldade, ele estava com Deus, se desviava do mau caminho, mas quando a coisa começou a ficar mais tranquila, ele dá uma escorregada e deixa de adorar a Deus, e comete aquele adultério e assassinato ao mesmo tempo. Mas Deus o amou tanto, porque Davi se arrepende do fundo do seu coração, quando ele manda o profeta Natã falar com Davi, e Davi se ajoelha e pede perdão para Deus. A maioria dos reis, quando o Senhor mandava um de seus profetas, eles, quando não batiam, matavam, não queriam nem saber.
Mas por causa daquele ato de Davi se arrepender e se ajoelhar, porque ele teve o conhecimento com Deus, porque você só vai ter conhecimento com Deus é na dificuldade que nós andamos e aprendemos a amá-lo de verdade através dessa palavra. Porque quando você ama, você anda nos caminhos do Senhor. Porque Jesus Cristo fala lá em Mateus 6, se não me falha a memória, é o 6. Eu não vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. Olha que maravilhoso. Por isso nós estamos aqui reunidos. Aí por causa do ouro e da prata, o povo começa a se distanciar de Deus. E Deus sempre fala: tome cuidado. Tome cuidado, porque você não pode servir a dois deuses, a Deus e as riquezas. Por isso coloca sempre Deus em primeiro lugar e deixa que o resto ele vai cuidando de cada um. Amém? A palavra de Deus fala lá em Lucas 4. Lucas 4. O povo deixou de adorar a Deus por causa das coisas materiais. Olha só o que acontece com nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrando: vá por esse caminho, porque eu estou com vocês nele. Não importa a dificuldade, assim como Deus andou com aquele povo no deserto. Foi lá que aquele povo foi sendo fortalecido no entendimento da palavra. A palavra de Deus fala lá em Lucas: e quando... Não, Lucas 4, 5, 8. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti a este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Está vendo a dificuldade? Para você adorar a Deus é no deserto, é na dificuldade. Agora o diabo, você adora ele no mundão, e ele te dá. Judas Iscariote foi 30 moedas de prata, não precisou mais do que isso. Mas como ele sabia que o Senhor Jesus era o herdeiro de tudo, ele ofereceu logo tudo para ele o adorar. E o Senhor Jesus pega e nos mostra que essa palavra tem poder, e usa a palavra e fala assim para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E é isso que nós estamos fazendo aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. João 5, 2, 9, já estamos terminando. João 5, 2. Ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me coloque quando a água é agitada no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era um sábado. Jesus aqui estava no começo do seu ministério. Tudo no começo há dificuldade. No emprego, na escola, em tudo. Até para andar no começo é difícil. Mas quando você tem determinação e você sabe que você tem que passar por isso, porque para você continuar, para você crescer, você tem que passar por essa dificuldade. Jesus aqui, esse homem nem conhecia ele estava começando o ministério, e ele já pega duas coisas, ele já vai lá no sábado, o sal dos seus, porque era a única coisa que ele ainda estava guardando, mais ou menos, ainda era o sábado, e Jesus vai lá e cura no sábado para chamar a atenção.
e mostrar que Ele tem poder, e para cada um de nós. A palavra de Deus fala que havia uma multidão de coxos e enfermos, mas Jesus, o nosso Deus, que é misericordioso e é justo, Ele pegou aquele que não tinha condição nenhuma de chegar naquele lugar. Não tinha a mínima possibilidade de que ele chegasse lá, mesmo nesse agitar das águas. Jesus olha e vê que ele está passando ali por 38 anos naquela dificuldade. E se você pegar uma pessoa que tem essa determinação e colocar ela dentro da palavra, você ganha almas. Você ganha almas, porque ela é determinada. Não estava no caminho certo, estava no caminho errado. Mas Jesus veio e mostrou: o caminho é eu. Você está esperando as águas se movimentarem. Eu sou a água da vida, o pão da vida. E a partir daquele momento, Ele cura aquele coxo. E Ele vai e espalha para o sal dos seus, que ele foi curado no sábado. E a partir desse momento, os sal dos seus começam a perseguir o Senhor Jesus. E tinha o conhecimento da palavra, porque estava lá nos mandamentos, eles sabiam amar o próximo como a si mesmo. Isso que nós, na medida do possível, também vamos aprendendo. Mas nós sabemos, conhecemos a palavra e nós andamos nesse caminho. Mas aí a gente tem o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos guiando. É como uma pessoa achar que ela mora numa casa, ela nunca fez mal para ninguém, ela fala assim: eu tenho a minha vida boa, nunca fiz mal para ninguém, então eu não preciso de me preocupar com a palavra de Deus, certo? Mas um dia determinado, um ladrão entra dentro da sua casa. Essa pessoa nunca fez mal a ninguém. Ele entra, rouba e mata essa pessoa. E aí? Ela precisa do Senhor Jesus para a vida eterna. Só que ela não tem. Já imaginou? Vai para o mesmo lugar do ladrão. Por isso nós precisamos pregar essa palavra para transformar os corações, para eles abrirem, o Senhor Jesus entrar e salvar as pessoas. Salmos 1, a palavra de Deus fala assim, né? O crescimento na palavra, no tempo de Deus, demora, mas a sua raiz, da mesma maneira que a árvore cresce para cima, a sua raiz cresce para baixo. E aí pode vir tempestades, de todas as maneiras, que a árvore não é arrancada. É por isso que o crente precisa ser firmado cada dia na palavra, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas nunca caem, e tudo quanto faz prospera. Prospera em espiritual, no entendimento, no amor. Prospera também financeiro. Mas não que a gente vá se preocupar, colocar a preocupação disso primeiro do que a palavra. Porque o Senhor fala: ama a mim primeiro, que o resto eu faço. Eu direciono cada um de vocês. Não importa com tempo, com quantidade, não importa, importa única e exclusivamente em aprender a minha palavra. Amém? E para finalizar, a palavra de Deus fala em João 20, 19, 23. João 20, 19, 23. João 20.
Chegada, pois, a tarde daquele dia primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo porque o Senhor Jesus tinha sumido da onde eles tinham enterrado. E eles ficaram com medo do sol dos seus vir atrás deles. E Jesus chega e dá a verdadeira paz, essa qual nós também temos, porque nós andamos nesse caminho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disseram, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, o fôlego da vida. O crente, para ter o fôlego da vida, ele precisa do Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo passou por mais dificuldade de qualquer um de nós que nem sonhou. Tudo aquilo que ele apanhou, que ele foi castigado. Mas a partir desse momento também ele mostrou um amor ao qual o ser humano pela primeira vez viu. Um Deus que andou no meio de nós e que se tornou homem por causa de cada um de nós e se entregou para levar os nossos pecados e foi açoitado, morto e sepultado. Mas o Senhor, o nosso Deus, o ressuscitou no terceiro dia. E agora Ele está dentro de nós. Por isso eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E que Ele continue fortalecendo essa família que nós somos, povo de Deus, que nós venhamos crescer e salvar almas, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé. Quem precisa de oração? Então vamos estar orando pelos pedidos de orações. Glória a Deus.